Olá, eu sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos. É dia 4 de janeiro de 2021. Estou ainda me acostumando com 2021. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus, porque Jesus é tudo e está em todo cristão. Eu espero que você esteja vivendo esta realidade nesse dia. O Passeio na Vinha tem como alvo a gente pensar com Jesus. Não somente a respeito de Jesus, mas literalmente levar todo pensamento cativo para Jesus, porque Ele é a palavra final, Ele é a primeira palavra, Ele é a última palavra, Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu espero que você esteja bem e já vivendo na abundância de Cristo que vive em você. Espero que você já está vendo com os olhos de Cristo e realmente ouvindo a voz de Cristo nesse dia. Queria falar hoje sobre espiritualidade verdadeira. Espiritualidade verdadeira. É muito comum hoje em dia ouvindo pessoas falando assim, com um certo orgulho. Eu sou uma pessoa espiritual. Às vezes eu não sei exatamente o que significa a palavra espiritual que a pessoa acabou de usar. Porque a espiritualidade me parece qualquer sensação que eu tenho de alguma existência ou poder que está me apoiando. Mas em termos da igreja cristã, em termos do ensino de Jesus, é muito importante a gente definir o que é a fonte da nossa espiritualidade, o que é que essa espiritualidade faz por mim, o que faz em mim, e essa espiritualidade quer de mim. Então, conversando com discípulos de Cristo durante muitos anos, eu tenho percebido que existe muita confusão quando a gente fala da espiritualidade cristã. Então eu escrevi essa devocional anos atrás, tentando organizar os meus pensamentos. E, como eu já tenho falado muitas vezes, a minha palavra não é a palavra final, a minha palavra é a manifestação daquilo que eu estou compreendendo, mas temos que levar toda a palavra cativo para Jesus. Então, deixa eu ler a devocional, a gente pensa juntos e depois a gente leva esses pensamentos para Jesus, para Ele dizer sim ou não para nós. A espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira nasce somente pela íntima conexão com a fonte da espiritualidade, que é a perfeita vida de Jesus Cristo. Uma linda uva é prova certa que existiu uma conexão verdadeira com uma videira. Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente espiritual é prova de conexão com Jesus, a videira verdadeira. Existem tantas espiritualidades no mundo que alegam ser verdadeiras, mas não podem ser. Elas não têm no seu DNA o sagrado DNA de Jesus. Um dia será abundantemente claro que essas espiritualidades não nasceram em Jesus. Quando Ele aparece perto dessas espiritualidades na sua glória, naquele dia, até os mais cegos verão que a espiritualidade vem de Jesus. Cristo habitando em nós eternamente, a esperança da verdadeira espiritualidade. Se simplesmente vivêssemos esta sagrada conexão com Jesus em nós, no santuário de Deus que somos, seríamos os adoradores que adoram em espírito e verdade. O sagrado DNA de Jesus em nós, pela seiva do Espírito Santo, enviará através de nós a prova da nossa conexão com Jesus, que é o fruto
do Espírito. Colossenses 3:11 diz: Cristo é tudo, está em todos. Quando eu escrevi essa devocional, estava tentando expressar que no plano do nosso Pai Celestial, Ele quer que a gente viva de uma fonte de espiritualidade pura, genuína, contínua, eterna, porque fomos criados para ser seres espirituais. Então, quando Ele enviou Jesus para nós, Ele enviou Jesus por nós na cruz para nos perdoar. E assim, isso abre a porta para a gente começar a viver uma espiritualidade limpa, autêntica, contínua, eterna. E Ele resolveu fazer essa espiritualidade chegar até nós na pessoa de Cristo. E esse mover dessa espiritualidade é o mover do Espírito Santo, que pega tudo que Jesus é e faz fluir em nós. Faz fluir em nós, como se fosse um rio de água viva. A espiritualidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas onde a gente conecta é em Cristo. A Bíblia fala claramente: quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. A espiritualidade genuína, para nós seres humanos, pode conectar conosco através desse fato: Cristo em nós, a esperança da glória. Muitas pessoas falam comigo que eu falo demais de Jesus. E eu acho impossível falar demais de Jesus na realidade. Mas eu quero falar corretamente a respeito de Jesus. Tem uma expressão que eu ouço de vez em quando aqui no Brasil e em Portugal também, mas com outra gramática. É uma pergunta: tá falando sério? Ou talvez em Portugal: você está a falar sério? Você está falando sério? Eu deveria realmente acreditar naquilo que você está falando? Você está brincando comigo? Fala sério. Então é uma expressão que eu ouço durante todos esses anos que eu vivo aqui no Brasil, que eu moro aqui no Brasil. Fala sério. Então deixa eu usar essa expressão de uma forma para despertar em você a essência dessa devocional sobre a espiritualidade. Jesus estava falando sério quando Ele disse em João 15:5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele estava falando sério? Você acha? Ele falou para você nesse versículo: sem mim você não pode fazer absolutamente nada. Nada que conta, nada que permanece, nada que pode dar fruto. Ele estava falando sério? Jesus estava falando sério quando disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava brincando? Estava falando sério? Será que ele está exagerando? Será que ele está enfatizando só para ter um efeito? Ou ele estava falando que não tem outro caminho para alguém chegar até o seu Pai? Jesus estava falando sério quando disse em João 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estava falando sério que a única água que pode satisfazer ou matar a nossa sede é Ele mesmo.
Não tem outras águas? Ele realmente está falando sério? Jesus estava falando sério quando disse em João 8, versículo 51, em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Está falando sério? Jesus estava falando sério. Eu lanço esse desafio para os irmãos. Começa a ler no Evangelho segundo João. E cada vez que Jesus fala, faça essa pergunta. Você está falando sério? Você realmente é tudo isso? Você realmente é a diferença entre vida e morte? Você realmente é a fonte de tudo que eu quero fazer certo, eu só encontro no Senhor? O Senhor pode me levar totalmente de volta para seu Pai? Só o Senhor? O Senhor realmente, se eu ouvir e obedecer às suas palavras, eu vou evitar eternamente a morte? Está falando sério, Jesus? Está falando sério? Se você é cristão, e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo agora deve ter interesse no cristianismo, ou você é cristão. Uma das perguntas, ou talvez a pergunta mais importante nesses dias, neste mundo, para o discípulo: você leva Jesus, o que ele fez, o que ele fala, você leva isso a sério? O que ele fala é o que está guiando você? Ah, mas eu creio na Bíblia. Eu também creio na Bíblia. Mas, em termos da espiritualidade, a espiritualidade se fez carne e habitou entre nós e falou. Então, eu preciso reservar para mim um lugar muito especial quando se trata do que Jesus fala. Se eu pudesse mudar alguma coisa na igreja evangélica em geral, seria levar a pessoas a levar Jesus a sério. Eu ia com lágrimas implorar, dizendo: ouça o que ele fala. Coopera com ele fala. Não procure outras palavras para determinar sua eternidade ou sua espiritualidade. Eu poderia ter escrito aqui, ele estava falando sério quando falou, eu poderia ter feito uma lista do livro de João de talvez 100 declarações. E eu poderia ter perguntado toda vez: ele está falando sério? Ele está falando sério? Ele está falando sério? É chocante o que ele falou. Ou ele está falando a verdade, ou ele mentiu. Ou ele é tudo que ele alega ser, ou ele não é. Está na hora da gente responder a pergunta: ele está falando a sério? Eu levo ele a sério? É impossível ser um discípulo de Jesus, de verdade, e não levar ele a sério em tudo que ele fala e tudo que ele fez. Dá para ver que eu levo isso a sério, porque realmente para mim faz a diferença entre luz ou escuridão ou trevas. O que ele é, o que ele fez, o que ele fala.
Por isso, sou discípulo de Jesus. Pense nessas coisas. Leva essas coisas para Jesus. Deixe Ele acalmar seu coração e ajudar você a levar o que Ele fala a sério, de uma maneira profunda e diária. Que Deus te abençoe. Eu me sinto melhor agora. Eu tinha que falar isso. Eu não queria ser agressivo, mas eu queria ser uma pessoa convicta. Leva Jesus a sério. Deus te abençoe.